Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Estamos em um propósito, lendo a Bíblia em 100 dias. Nós vamos iniciar a nossa leitura hoje, neste momento. Hoje, dia 16/4, são 5h21 da manhã. Amém? Sábado hoje, né? Sábado. Nós vamos para a leitura 76º dia, 76 de 100. Nós vamos ler do 25 ao 32. Isaías do 25 ao 32 e Timóteo do 5 ao 6. Mas vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos capacita, nos ensina, nos inspira, nos motiva pela cruz. Somos motivados pela cruz. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nos capacita, nos ensina, faça com que a sua palavra fique cravada, guardada, e que nós possamos entender a tua palavra. Ilumine a nossa mente, ilumine o nosso espírito, a nossa alma, meu Pai, para que possamos cada vez mais entender a tua palavra, meu Pai, para servir melhor o reino de Deus, em nome de Jesus. Do 25 ao 32. Ó Senhor, Isaías 25, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade, a sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos uma festa, com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação. Exultaremos e nos alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas Moabe será trilhado debaixo dele, como a trilha a palha no momento, e Moabe estenderá as mãos por entre eles, como a estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros. Abatê-la-ás, derribá-la-ás por terra até o pó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros, muros e antimuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Hoje é a igreja. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente,
porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os posses dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Olha, ainda que mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso vem. Vê-la-ão, porém confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. O fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos dará paz, porque tu é os que fizestes em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitantes e destruístes e apagastes toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe o lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre ele a tua correção. Derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida quando está próxima à sua hora, em dores de parto e de gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade da terra, descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, a aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia a guardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles, e juntamente os queimaria, os que se apoderam da minha força. E faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá. Vai lançar raiz e vai florescer. Vai lançar raiz, vai brotar
Vai lançar raízes. Jacó. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará. E encherão de fruto a face do mundo. Vai lançar raiz, vai florescer, vai brotar. Porventura, feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendestes com ela, quando a rejeitastes, ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e que será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada, como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde a correção do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade impetuosas. Águas que transbordam violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale será como o figo antes do varão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. Será espírito de juízo para o que assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho. Erram por causa do vinho. E com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém.
Portanto, dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno. Fizemos aliança quando passar o dilúvio do açoite. Não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio. Debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desculpa. Vamos lá. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Agora, bom dia, Paz em Jesus, João, Deus abençoe. Executar o seu ato. A cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como o monte de Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato e o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneceis, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos exércitos. Amém? Pode ficar tranquilo, João. Deus abençoe. Agora, pois, não mais escarneceis, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição, já está determinada sobre toda a terra. Amém, João? Amanhã estamos aí, em nome de Jesus. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não, é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina, e instrui acerca do que há de fazer. Que o Senhor venha nos instruir acerca do que nós temos que fazer. Olha, o seu Deus o ensina e instrui acerca do que há de fazer. Nos instrui, Senhor, acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavalos. Até isto procede do Senhor,
dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Eu vou repetir, vem comigo na palavra. Até isto procede do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Deus é grande em obra. Isaías 29. Ai de Ariel, na cidade de Ariel, em que Davi assentou. O seu arraial acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porém, Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ele será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a sua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro. A tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa em um momento repentino. Isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos serás visitada, com trovões, com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que há de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e puseram em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Acordando sente a sua alma vazia. Olha, palavra forte. Acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Olha, andam titubeando. Andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, ele dirá, não sei ler, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim. Olha que forte agora. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes escondecerá. Forte esse versículo, ó. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa. Amém. Assim seja. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece?
Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada. Tirano terrível, né? Porque o tirano é reduzido a nada. E se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços aos que repreendem na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descoará a sua face, mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão a Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basílico e a áspide, ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas. Levarão as costas de jumentinho às suas fazendas, e cobre as corcovas de camelos, os seus tesouros, a um povo que de nada lhe aproveitará. Porque o Egito, olha só, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso, no estarem quietos, e tará sua força. Vai, pois, agora escreve isto em uma tábua perante ele, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tendes para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitai esta palavra, e confiai na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga, desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento.
E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrantando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis: não antes, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos fugireis, até que sejais deixados, como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Vou repetir. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exaltado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Precisamos esperar no Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz, todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém não chorará mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Com licença. Mudou o tempo, né? Um pouco friozinho aqui em Socorro. São agora 5 para 6 da manhã. Amém? Glória a Deus. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando como asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão as palavras que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminada as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora, como um pano imundo, e dirás a cada um delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da luz como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar está nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquela que sai do cando pífano para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o embaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio,
e pedra de Saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens, e não Deus. Porque os egípcios são homens, e não Deus, os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra. Tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo Monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem, e consumirá e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará sua rocha de refúgio, os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor. Capítulo 32. Não, tem que ler o 32, isso. Tem que ler o 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos do que vem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes estenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mesmo quando o pobre chega a falar retamente, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivos
e ponde-vos nuas, cinge com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado. O ruído da cidade cessará, o fel e as torres de guarda servirão de caverna, eternamente para a alegria dos jumentos, monteses e para pastos dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Amém? Então, no Antigo Testamento nós paramos aqui, nós lemos agora do 17 ao 24. Agora nós vamos ler Timóteo do 5 ao 6. Capítulo de Timóteo do 5 ao 6. Acerca dos velhos e viúvas. Não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta como a pais, e aos jovens como irmãos. Não repreendas asperamente as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em todas a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite, de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que infiel. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou seus filhos, exercitou hospitalidade, e se lavou os pés aos santos, e socorreu os aflitos, e praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam livianas contra Cristo querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as moças se casem. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra e não se sobrecarregue a igreja. Socorra e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as deveras são viúvas. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as,
e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar que deverás são viúvas. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva a ti mesmo puro. Não bebas mais águas só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Timóteo capítulo 6. A gente termina agora 1 Timóteo. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruinices suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Olha só, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Não, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula
e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a seu tempo, mostrará bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, nós concluímos aqui a leitura 76 de 100. Glória a Deus. 76 de 100 nós terminamos. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por este momento de leitura, momento de aprendizado. Pai, Espírito Santo, eu te peço que esta palavra fique cravada, guardada, depositada no nosso coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.